Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro de Medicina Legal. Esse é o nosso assunto de hoje, que é a parte de psicopatologia forense. Então é psicopatologia forense. Vejam que nós temos uma palavra complexa. Ela tem três partes, né? Tem prefixo, infixo e sufixo. Psicopatologia. Nós vamos ver o significado de cada uma dessas partes. Eu sou o professor Wagner Bertolini. Nós vamos começar a nossa aula agora. Então, meus caros, só treinando aqui, só dando uma checadinha. Vamos para o slide. Psicopatologia forense e psicologia judiciária. Professor Wagner Bertolini, esse que vos fala. Beleza, meus jovens? Pegando aqui a minha canetinha para fazer as minhas anotações nos nossos slides. Então, queria dizer para vocês o seguinte. Essa parte de, vamos dizer assim, psicologia forense, ela teve um grande desenvolvimento nos últimos anos, na verdade uma grande evidência nos últimos anos, principalmente devido a seriados que nós temos nas mídias sociais, nos canais de TV, entre outros, né? Hoje nós temos canais de streaming, entre outros. Vocês vão se recordar e vão remeter facilmente a CSI, é isso? Nós temos CSI Miami, nós temos vários filmes que são feitos dentro dessa área. Mas nós temos muitos casos que nos últimos anos chamaram a atenção da nossa sociedade. Vamos nos reportar aqui alguns deles. Por exemplo, nós temos o Maníaco do Parque. Olha o nome, Maníaco do Parque. Nós temos o caso do Glauco, o cartunista Glauco, que foi assassinado, ele e o filho dele, né, por um rapaz. Nós tivemos, tempos atrás, uma situação muito divulgada no Brasil inteiro e até mundo afora, que foi o atentado contra o Jair Bolsonaro. O Adélio Bispo, né? Depois ele alegou, ou a defesa dele alegou que ele tinha problemas mentais. Na minha cidade, tempos atrás, uma senhora estava fazendo uma caminhada, passou por, isso 6h30 da manhã, numa área nobre aqui, da minha cidade, passou por um rapaz, cumprimentou, disse apenas bom dia. Esse rapaz se virou, veio, derrubou a senhora no chão, deu acho que 12 facadas nela e a senhora foi a óbito. Depois ele alegou que tinha problemas mentais. É um tema muito controverso, muito controverso. Por quê? Porque existem interpretações de condutas de um outro indivíduo. Não é algo cristalino. Como é que você vai saber que uma pessoa realmente tem um transtorno mental ou não? Então ele precisa de uma avaliação de psicólogos e psiquiatras forenses. Para determinar, sabe o que? Uma das coisas mais importantes que nós temos para um delito. A pena, a imputação de uma pena. Imputação de uma pena é você colocar uma pena para alguém que tenha cometido um delito. Mas essa pessoa, ela precisa ter feito esse delito com certas características. Por exemplo, com plena consciência dos seus atos, com discernimento, né? O discernimento e a sua vontade em executar o ato. Ele tem que ser, digamos assim, dono, né? Ele tem que ter um domínio sobre a sua vontade e saber o que ele está fazendo. E quando ele não tem esse domínio, ou esse domínio, por exemplo, é parcial, ele vai ser imputável, ou seja, ele vai sofrer uma penalização ou não? Cuidado com a palavra inimputável. Inimputável é uma pessoa a quem não caberá, né, uma pena, por exemplo, de reclusão. Ele vai ser condenado a 15 anos de prisão, regime fechado. Depende. Em casos de inimputáveis, por esses tipos de problemas que nós vamos estudar aqui, são casos, portanto, frequentes, né, com uma certa frequência no nosso país.
vamos ficar aqui, vamos nos deter ao Brasil. E é assim, muita gente fala assim, não, o cara tá bom para isso, então deveria ser preso mesmo. Então, gente, nós temos que ter cuidado, porque a nossa legislação, ela prevê situações. Algumas situações são bem claras, outras não são tão claras. Então fica aquele meio termo, e aí surge uma grande discussão na sociedade. Por que um cara que cometeu um crime não foi preso, não foi para um presídio? Ele pode ser solto, professor? É isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Tentar trazer para vocês um pouquinho, né, desse conteúdo para vocês aqui. Vamos lá? Então vejam que nós tivemos um filme, né, Silêncio dos Inocentes, onde uma investigadora, era uma atriz bonita, famosa, não é Angelina Jolie, agora eu não recordo o nome, esse filme já é meio antigo. Ela começou a conversar com um cara que tinha um problema psicopatológico, ele era um serial killer, e ele foi, entre aspas, usado para que ela compreendesse a mente dessa pessoa psicopata, para poder também determinar possíveis passos de um outro serial killer, também psicopata, que estava agindo na cidade. É um filme muito famoso, um filme muito bacana, para quem gosta do assunto, é um filme referência imperdível. Mas não é apenas esse. Nós temos também um filme magnífico, lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Chama-se Uma Mente Brilhante, que é sobre o Nash, que era um matemático, que, se não me falha a memória, até ganhou o prêmio Nobel de matemática pelos estudos que fez das teorias de blocos, né, dos conjuntos de mercado financeiro, de compras, mercado internacional em si. Um filme espetacular, espetacular. Nós vamos ter Psicopata, que seria O Silêncio dos Inocentes, e Mente Brilhante, um caso clássico de esquizofrenia. Por que eu fiz a pausinha? Esquizofrenia. O prefixo esquizo quer dizer divisão. Frenos é o cérebro, a mente, algo relacionado à mente. Então, esquizofrenia é uma palavra que quer dizer ocorre uma divisão da mente. Nós vamos ver esquizofrenia hoje, né? Ou na sequência aqui do nosso vídeo, e eu vou aprofundar um pouquinho mais sobre esses detalhes, sobre as características. Então, voltando aqui à nossa tela, a psicologia forense tem se desenvolvido muito, e muita gente busca ser perito criminal porque acha que vai ser do CSI. Olha, não é bem assim, né? Existe o CSI sim, nos Estados Unidos, mas no Brasil não. A nossa perícia, em alguns casos, ela ainda está engatinhando, digamos assim, para chegar perto do nível tecnológico do CSI. Belezinha? Vamos a uma tela onde eu coloco aqui uma definiçãozinha do que é psicologia jurídica. Então é um campo da investigação ou ação do psicólogo. Esse psicólogo é especializado e o objeto de estudo dele é o comportamento, só que de quem se envolve num fato jurídico, em um delito. Não só para delito, tá? Mas também em âmbito civil. Então, no âmbito do direito, seja ele direito penal ou direito civil, da lei e da justiça. Esse é um conceito de Jesus em 2001. Um outro conceito, especialidade que desenvolve um grande e específico campo de relações entre o mundo do direito e a psicologia. Então vejam, sempre é o direito e a psicologia, nos aspectos teóricos, explicativos e de pesquisa, aplicação, avaliação e tratamento. Este é um conceito dado pelo Colégio Oficial de Psicólogos, 1997. Como eu disse, nós vamos trabalhar com psicopatologia. Eu disse a vocês que tem 3 partes, nós vamos ver aqui tudo bem detalhadozinho nesse próximo slide. Etimologia da palavra tem origem grega. O psique, que é a alma. Pathos é doença. E logos, ou logia, estudo. Então é o estudo
de doenças da alma, digamos assim, estudo de doenças que afetam a mente. Podemos dizer das doenças mentais. Não é apenas a parte cerebral, mas também toda a parte emocional do indivíduo, tá? Por isso a gente não pode dizer é uma doença mental apenas da parte cognitiva? Não, né? Nós temos também um fator psicológico, orgânico e não apenas neurológico. Essas coisas elas vão se somar para que a gente tenha esse espectro, belezinha? Então vamos trazer aqui para vocês o que é um transtorno mental na CID. Transtornos mentais na CID, capítulo 5 da Classificação Internacional das Doenças, da Organização Mundial de Saúde. Então, CID é a Classificação Internacional das Doenças. Por isso, quando a gente trabalha com aqueles documentos médico-legais, que se tem um atestado médico, o camarada passou por um exame, é obrigatório que o médico coloque o código da CID, né? Ou seja, que ele classifique qual a doença em que o indivíduo foi examinado, assistido por um médico. Belezinha, meus caros? Vamos aqui, ó, psicologia jurídica. Então, Lombroso, ele transformou a psicologia criminal em psicopatologia criminal, defendendo a relação entre as características físicas e a criminalidade. Esse assunto é muito discutido em criminologia. O Lombroso é considerado o pai da criminologia, com a publicação de um livro chamado L'Uomo Delinquente. Para quem nunca ouviu falar, vou só dar aqui uma pitadinha, né, sobre o que se trata. O Lombroso ele fez estudos com uma grande quantidade de pessoas encarceradas. E ele fez uma análise de um biótipo, digamos assim, um estudo da fisionomia, de traços físicos do indivíduo, e ele chegou a um determinado padrão, né, um padrão, digamos, físico, em que esse cara, se obedecesse, se alguém apresentasse esses padrões, ou esse biotipo, o biótipo, ele seria um delinquente nato. Ou seja, para ele, apresentou aquelas características que ele havia estudado, o cara é um criminoso nato, ele já nasceu criminoso. Isso que nós estamos falando já tem aí dezenas e dezenas de anos. Por muito tempo por um certo tempo, né, digamos, foi considerada uma boa linha de pesquisa, depois foi um pouquinho abandonada e existem estudos retornando para essa ideia, não uma ideia básica de Lombroso, mas também perceber esses dados, né, biométricos, digamos assim, em certas populações carcerárias, associados a alguns tipos de delitos. Então, voltando, Mustenberg lançou a ideia de um teste de associação de palavras para ajudar a estabelecer a culpabilidade ou a inocência de acusados. Olha que coisa curiosa, né? Nós temos exames psicológicos nos concursos públicos em que os candidatos, os concursandos, eles são avaliados pela interpretação de imagens. Então, com Mustenberg foi a associação de palavras. E alguns testes que nós temos aí são associações de imagens. E aí o psicólogo ele observa qual foi o comportamento do concursando frente a essas imagens, as suas respostas. Então fiquem espertos, né? É a parte psicológica, estudo psicológico. O teste psicológico em concursos públicos, em algumas situações, ele derruba muitos candidatos. Na década de 50, o psicólogo forense é incorporado no sistema como aquele que testifica utilizando os conhecimentos da psicologia nos tribunais. Então isso aqui é muito importante. Na década de 50 surge a figura do psicólogo forense, que vai auxiliar o direito nos tribunais, mas de uma maneira geral, nos casos em que ele for requisitado ou solicitado. Eu vou trazer para vocês a classificação da psicopatologia. Nós temos algumas classificações.
Esses termos podem aparecer para você numa prova? Podem. O cara pode perguntar algum conceito, alguma definição dessa? Até pode. Eu vejo, pelo que eu acompanho das questões de concursos, que esta é uma parte menor, a parte conceitual ela é menos questionada. Eles gostam muito de questionar situações de oligofrenias, mas principalmente de imputabilidade ou inimputabilidade. Então é aí que você tem que centrar sua atenção. Vamos seguir? Psicodinâmica diz respeito ao estudo e à teorização sistemática das forças psicológicas que agem sobre o comportamento humano, enfatizando a interação entre as motivações consciente e subconsciente. Então, o conceito original foi desenvolvido por Freud, que sugeriu que processos psicológicos são fluxos de psicoenergia num cérebro complexo, estabelecendo uma psicodinâmica na base da energia psicológica que se refere a libido. Então, para Freud, parece que tudo Freud, né? Tudo Freud, tudo libido, tudo libido. Meus caros, como é que a gente vai saber que uma pessoa tem uma conduta normal? Vocês devem conhecer pessoas que têm algumas, entre aspas, que a gente chama de manias, né? Manias. Que são termos, mania é um termo que está sendo agora até deixado em desuso. Mas vamos pensar assim. Você tem pessoas com as quais você convive e muitos deles são rotulados de esquisitos, de estranhos. Por quê? Ah, professor, porque ele faz algumas coisas que... Né, essa coisa que ele faz não é normal. Essas coisas que ele faz são meio diferentes. Então vou trazer para vocês aqui uma brincadeirazinha que eu fazia em sala de aula quando no curso de farmácia, no curso de graduação de farmácia, eu dava farmacologia, química farmacêutica, e a gente entrava nos fármacos psicotrópicos, né? Nos psicotrópicos, nos princípios ativos que agem no sistema nervoso central. E aí entrava nessa parte também, né, das psicoses, na parte da psicologia, da psicopatologia. E eu perguntava, olha, existe um estudo médico, né, em que as estatísticas dizem que a cada 4 pessoas, uma delas tem algum tipo de distúrbio mental. Beleza? Então, a cada 4 pessoas, uma delas tem distúrbio de comportamento mental. E aí eu falava assim para os alunos, claro que era uma brincadeira. Então, meu amigo, dá uma olhada. Se você olhar ao seu redor 3 pessoas e elas estiverem mais ou menos com o mesmo tipo de conduta, você já entendeu quem é o problema, né? Então, 25%, é um levantamento que eu digo, né, eu acredito, isso é uma ideia minha aqui, que é até maior do que esse valor 25%. Com o passar do tempo, nós temos pessoas com cada vez mais problemas emocionais e mentais. Tanto que o índice de depressão é muito grande e o índice de suicídio associado à depressão é enorme. Eu já atendi diversos casos de suicídio decorrente de depressão. E olha, não tem necessariamente um fator de classe social. Pessoas assim, extremamente ricas, eu já fui fazer local por suicídio, por exemplo, um jovem de 12 anos uma vez, 14 anos outra, 17 anos e assim por diante. Então vamos ver aqui, nós vamos ter 2 conceitos relacionados com a normalidade. O que é normal para você pode não ser normal para uma outra pessoa. E o que é normal para ela pode não ser normal para você. E como fica? Então fica determinada normalidade em relação a um comportamento estatístico na sociedade. Vamos a esses conceitos? O que é normal em sentido global é um comportamento próprio, é um comportamento da maioria das pessoas pertencentes a uma determinada esfera sociocultural. Vamos só chamar a atenção aqui de um detalhe. Existem algumas sociedades, alguns países, que a cultura deles diverge, por exemplo, da nossa. Para eles um tal fato é normal, para a gente é coisa anormal.
Existem vários comportamentos assim. Então esse comportamento ele não tem que ser feito para o mundo, ele tem que ser feito para uma sociedade. Nós temos aqui certas classificações que não são usadas em outros países. Tá certo? Nós temos países em que fumar, por exemplo, é um crime, é uma conduta tipificada como crime. Na parte sexual também, se o cara não é hétero assumido, ele é considerado como um criminoso. É crime em alguns países o cara ser, vamos dizer assim, homossexual. Só para citar um exemplo. Então, isso é uma conduta considerada normal numa sociedade e que abranja a maioria das pessoas. E o que seria então anormal? É aquilo que num determinado comportamento se desvia da norma do correspondente grupo a que o indivíduo pertence. Então, um comportamento da maioria é normal. Se o cara tiver uma conduta, um comportamento diferenciado da maioria, ele é um anormal. Vejam que não tem uma linha, né, de divisa. Ó, até aqui você é normal. E quem tiver um comportamento assim é anormal. Isso não é uma linha determinante. Nós vamos ter nuances, né? Tem pessoas que têm uma conduta igual à da maioria da população para vários aspectos, mas em alguns aspectos o cara é diferente. Então esse cara é o quê? Normal ou anormal? Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, que é bem complicado. Eu vou trazer um conceito do que é uma pessoa sã e que é um enfermo. Por exemplo, um doente. Então vamos ver? São é um caso especial de normal, mas que em geral excede o âmbito da norma. De modo mais global, designa também o estado de conjunto ou de um sujeito e não se refere como conceito de norma a determinados aspectos do comportamento. Para a Organização Mundial de Saúde, são é sinônimo de bem-estar. Então você tem um cara que é normal, mas ele não está são, ele tem uma certa enfermidade. Professor, o senhor definiu o cara que é o são, aquele que está, né, num bom estado de saúde e tem uma conduta normal. O que é um enfermo? Nós temos várias classificações, vários sentidos. Em sentido médico, baseia-se em dados fisiopatológicos. No sociológico, são é o socialmente adaptado. No psicológico, baseia-se no sofrimento psíquico. Em sentido forense, busca as bases da resposta a diversas perguntas relativas ao aumento ou da diminuição da imputabilidade ou da responsabilidade, etc. Então esse aqui é o foco, né, da nossa aula, a parte de enfermidades forenses, tá bom? E essas enfermidades, elas surgem como, professor? Um estado patológico, a gente sabe, por exemplo, que pode ser por um vírus, pode ser por um protozoário, por uma bactéria, tá certo? Mas esta parte mais relacionada ao comportamento do indivíduo não está necessariamente relacionado, por exemplo, com um vírus, com uma virose, com uma bacteriose. O que a gente vai discutir aqui são as enfermidades relacionadas ao discernimento do indivíduo, à sua consciência dos seus atos, digamos, com essas palavras. Então existem pessoas que já trazem uma carga genética, em que esse aspecto genético deixa o cara mais propenso a cometer certos delitos. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com crime, mas, por exemplo, a diabetes tipo 1, ela tem uma carga genética muito grande. Quer dizer que tipo 1, provavelmente, né, quem tem diabetes tipo 1 tem grande chance genética de ter adquirido isso da sua genitora, né, no processo da fecundação, no seu desenvolvimento embrionário. Mas olha que interessante um estudo que foi feito com 15 mil gêmeos. 15 mil pacientes gêmeos.
Dá uma olhadinha aqui. Esses 15 mil pares de gêmeos, que refletem, portanto, 30 mil pessoas, ele evidenciou que em monozigóticos a concordância para transtornos de personalidade era muito maior do que para dizigóticos. O professor já está entrando em biologia e eu não manjo nada disso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando nós temos o nascimento, por exemplo, de gêmeos, nós podemos ter duas situações. Esses gêmeos, eles podem ser monozigóticos, univitelínicos, ou dizigóticos, bivitelínicos. O que seria isso, professor? Vou trazer uma linguagem bem simples para você. O óvulo da mulher, ele é fecundado pelo espermatozoide, certo? Esse espermatozoide fecunda a mulher, vai formar o embrião ou o zigoto, que vai desenvolver, gerando um indivíduo. Mas pode acontecer da mulher ter dupla fecundação. Pode. E aí seriam dois embriões, cada um fecundado, né, pelo espermatozoide, por um espermatozoide. E aí a gente chama isso aí, né, de monozigótico. Monozigótico. Nós temos um espermatozoide só para gerar essa fecundação. Peraí, vamos recapitular então, professor. Quer dizer, agora eu estava pensando outra coisa aqui, deixa eu só recapitular. Nós podemos ter um único espermatozoide gerando dois embriões. Um único espermatozoide gerando dois embriões. Então isso aqui é monozigótico. Monozigótico. Um espermatozoide, né, que nós vamos ter a divisão depois dessa célula ovo gerando dois embriões. E nós podemos ter a situação de dois espermatozoides. Então aí nós temos os dizigóticos. Quem é mais parecido entre si, ou praticamente geneticamente quem é idêntico, é um monozigótico. Então o monozigótico, ele tem os gêmeos monozigóticos, eles têm uma carga genética que é a mesma. Mas no dizigótico não. No dizigótico nós podemos ter uma variação genética entre os gêmeos. Por isso, dê uma olhadinha aqui, que para os monozigóticos, a concordância para transtorno de personalidade entre os gêmeos era maior, várias vezes. Nós podemos ter outro fator que leva a essas doenças, fatores biológicos, como, por exemplo, diferenças hormonais. Então, pessoas com traços impulsivos demonstram frequentemente altos níveis de testosterona, 17-estradiol e estrona. Plaquetas monoaminooxidase. Então, observou-se que um baixo nível de MAO, que é monoaminooxidase, em pacientes gera um transtorno, por exemplo, esquizotípico. Explicando um pouquinho para vocês. MAO, monoaminooxidase, é uma enzima que oxida monoaminas, que seriam os neurotransmissores. Então, quando você tem, por exemplo, baixa quantidade dessa enzima que destrói os neurotransmissores excitatórios, o cara tem esquizofrenia. O esquizofrênico, o epilético, é um cara que tem uma atividade cerebral exacerbada, muito mais alta do que um indivíduo normal, com uma taxa de enzima MAO normal. Então percebam que a parte de hormônios, que a parte enzimática pode e normalmente leva a certos distúrbios. Isso não é uma tendência do indivíduo, é orgânico. Ele não foi ele quem provocou isso, é orgânico. Daí existem medicações, por exemplo, que interferem nessa taxa de monoaminas, de recaptadores, de neurotransmissores, que vão ser empregados para um controle dessas enfermidades, né? Vamos dizer assim, desses distúrbios mentais, desses distúrbios neurológicos. Certinho, meus caros?
vamos trazer aqui também a presença, né, dos neurotransmissores como fator desses distúrbios. Os neurotransmissores, baixos níveis de um metabólito da serotonina, o ácido 5-hidroxiindol acético em pessoas impulsivas e agressivas, como também em pessoas que tentaram suicídio. Então, observa-se que a serotonina, ela é metabolizada e ela produz esse intermediário. Baixa quantidade desse intermediário foi encontrada nessas pessoas aqui, ó, impulsivas, agressivas e que buscam suicídio. Eletrofisiologia. Foram observadas alterações na condutância elétrica no eletroencefalograma. Então observem que são empregados alguns eletrodos para se verificar qual é o perfil do eletroencefalograma dessa pessoa. São aquelas ondinhas que você vê em eletroencefalogramas, também são analisados por esses especialistas. Então vejam que a etiologia, ela também pode ter fatores psicoanalíticos. São mecanismos de defesa. Por exemplo, quem tem fantasias, dissociação, isolamento, projeção, uma agressão passiva e uma atuação. Meus jovens, daí nós podemos ter uma classificação em saúde mental e adoecimento mental. Aquela pessoa que é saudável ou sã mentalmente falando e aquelas que são doentes, enfermas mentalmente falando. Vamos ver? O adoecimento é compreendido a partir do conceito de saúde. As pessoas não são apenas saudáveis ou doentes. Existem diferentes matizes em seus estados, e isso torna um campo difícil e que temos muitos debates no meio jurídico quando uma junta médica declara um cara inimputável, sendo que a promotoria entende que ele seria imputável ou ao menos semi-imputável. E essa é uma parte muito controversa nesse ramo da medicina legal. A saúde mental tem natureza dinâmica, processual e complexa. Bem complexa, a meu ver. Os termos saúde e doença são graus da condição de saúde dos sujeitos. A saúde e a doença podem ser perdidas e recuperadas. Então, todos podemos apresentar alguma disfuncionalidade. Medo, ansiedade, tristeza. Eu tenho alguns colegas, por exemplo, que eles foram à Disney e simplesmente, sabe quantas montanhas russas o indivíduo foi? A nenhuma. Nenhuma. O cara tem o maior medo. Tem pessoas que têm medo de lagartixa na parede. Não pode ver um bichinho no chão. E eles entram em pânico. Eles se apavoram. Então isso aí é um doente mental? Não, mas é um tipo de uma disfunção. Não é normal essas fobias, né? O cara ter essas fobias. Não é normal uma pessoa apresentar tantas fobias. Isso aí já é uma disfuncionalidade, que de repente pode levar o cara até a um adoecimento mental. A tristeza, ela é normal do indivíduo. E ela é até saudável do ponto de vista, né? Quem assistiu o filme lá, agora esqueci o nome do filme, que tem os personagens, a felicidade, a tristeza, a raiva. Você tem que ter esses sentidos, esses sentimentos. Só que eles não podem ser exacerbados. Há de se ter um equilíbrio entre esses sentimentos. Então no filmezinho lá ficou até interessante, né? Que tinha o papel da tristeza, da gente sentir alguma perda, e não apenas a tristeza que arrasta a pessoa para um estado de depressão, em que ele pode normalmente cometer suicídio. Muitos cometem suicídio, muitos perdem meses, anos na vida. Então essa tristeza profunda, ela não é bacana. Já é um estado patológico. A patologia caracteriza-se pela dominância dos estados disfuncionais sobre a vida psicológica. Então vejam, nós podemos ter disfuncionalidade, e esses estados disfuncionais sobre o nosso psique levam o que a gente chama de
patologia. Então vamos ver uma definição. Representam desvios extremos ou significativos das percepções, pensamentos, sensações e das relações com outros em relação àquelas de um indivíduo médio de determinada cultura, sempre no ponto de vista de uma dada cultura. Nós vamos ter essas doenças mentais, vamos começar a estudar essas doenças mentais se relacionando com o direito. Isso nós vamos ver um pouquinho adiante. Beleza?